Bom dia, meu povo, tudo tranquilo, tudo lindo, que coisa boa. Mais uma vez estamos aqui para falar de amor. Claro, falar de amor sempre é falar da nossa querida língua portuguesa. Na aula de hoje, vamos bater um papo aqui sobre a regência, em especial a regência verbal, tá bom? Então vamos aqui conversar sobre a regência e eu gostaria da participação de cada um de vocês. Mandando um abraço aqui para a nossa diretora de imagem, Yara. Ah, maravilha. Nossa querida Fátima Campelo Matos, nossa professora adjunta. E vamos juntos. Vamos aqui. Eu sou o professor Fernando Santos, professor de oficina de língua portuguesa da turma de 9º ano, ensino fundamental, canal Educação, trabalhando a morfossintaxe e a regência, né? A regência verbal. Hoje são 16 de setembro de 2022. Então vamos juntos, meus amados, né? Vamos juntos. Vamos fazer aqui algumas considerações, né? Nós temos um roteiro a ser seguido, começando aqui com o nosso objeto de conhecimento, morfossintaxe, estudo de regência. Nós queremos do nosso aluno, né, ao final da aula, que ele compreenda, né, os fenômenos linguísticos observados na fala e na escrita nas diferentes variedades. Ou seja, o que eu vou trabalhar aqui, né, é exatamente a regência de alguns verbos, né, de acordo com o padrão culto do nosso idioma e em uma situação mais informal, como é que nós, né, utilizamos a regência desses verbos. Vale ressaltar que em alguns momentos da nossa vida, nós seremos obrigados a utilizar o padrão culto. É por isso que a gente vai trabalhar aqui a forma culta, padronizada, né? Mas sempre destacando que, por questões diversas, há sempre uma variação, inclusive na regência. Eu vou dar um exemplo muito simples, um verbo que nós usamos diariamente, o verbo namorar. O verbo namorar, ele é um verbo que não exige preposição junto ao seu complemento. É um verbo transitivo direto. Mas ao longo da nossa vida, nós sempre utilizamos uma preposição, a preposição com. Você bem aí que está me assistindo, você já falou namorei com Maria ou falou namorei Maria? Eu já sei a resposta. Namorei com Maria. Isso aí é uma linguagem mais informal. É uma variação, né, mais informal. A gramática, a norma padrão, pede que você utilize este verbo sem a preposição. Então diga, namorei Maria, estou namorando aquela blusa que está naquela vitrine, tá? Este é o verbo namorar. Bem, vamos lá. Vamos fazer aqui uma aula teórica no primeiro momento, depois a gente faz algumas questões, tá? Vamos lá. O que é a regência verbal? Bem, vamos já dizer o que é a regência verbal. Mas é necessário que você saiba que existem verbos na nossa língua que exigem a presença de outros termos na oração a que pertencem. Esses verbos que exigem a presença de um outro termo, né, é um verbo de natureza transitiva que exige um complemento chamado de objeto. Pode ser direto? Pode. Pode ser indireto? Também pode.
Há também outros verbos que não pedem nada de objeto, mas eles exigem uma preposição, né, introduzindo um termo circunstancial, chamado, portanto, de adjunto adverbial. E o cuidado é exatamente, né, você perceber se a preposição que você empregou é a adequada, tá? A gente já comenta sobre esses verbos. Então, quando o verbo exige a presença de outro termo na oração, ele se chama regente. E a palavra que completa a sua significação chama-se regido. Então, quando eu digo o homem lustrava o seu carro novo, só vou ajeitar aqui, tá, turma? Ó, lustrava é o termo regente, tá? Porque não ficou no lugar correto. Lustrava é o termo regente. E o seu carro novo é o termo regido, tá bom? Lustrava o seu carro novo. Lustrava é o termo regente e regido é o seu carro novo. Ah, um detalhe. Deixa eu tirar essa cor verde aqui, né? Porque eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, né, adequadamente aí com esse verde. Eu vou colocar aqui esse azulzinho aqui, tá? Pronto, tá aqui. O termo regente, quando é um verbo, nós falamos de regência verbal. É possível também você ter o termo regente sendo um nome. Aí você vai ter uma regência nominal. Querem ver um exemplo? Vou escrever aqui um exemplo para você, né? Sou favorável a tudo. Favorável é o termo regente e a tudo é o termo regido, né? E veja que favorável é um adjetivo, é um nome. Então, neste exemplo que eu escrevi aí, né, nós estamos tratando da regência nominal, né? Se isso aqui é um nome, então a regência é nominal. Como ilustrava é um verbo, a regência aqui é regência verbal, tá bom? Regência verbal. Aqui é verbal. Bem, vamos andar mais um pouquinho, né? A essa maneira, como o verbo, o termo regente, se relaciona com os seus complementos, termos regidos, damos o nome de regência verbal. Existem verbos que admitem mais de uma regência, sem que o sentido seja alterado. Há outros verbos, porém, que mudando-se a regência, mudam de significado. A gente vai observar aí cada... Ah, outra coisa, olha. Eu quero lembrar para vocês que cada verbo tem uma historinha para ser contada, viu, turma? Cada verbo tem uma historinha para ser contada. E é necessário também que nós saibamos o seguinte, que você precisa saber o que é um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, um verbo transitivo direto e indireto, um verbo intransitivo. É necessário você saber isso. Por que é necessário? Porque existem alguns verbos que, dependendo do sentido, né, eles vão sofrer uma transitividade diferente. Por exemplo, o verbo assistir, no sentido de socorrer, ele é transitivo direto. No sentido de ver, presenciar, ele já é transitivo indireto e pede a preposição a. No sentido de caber, de competir, de ser de direito, ele é transitivo indireto também e exige a preposição a. É muito raro esse caso aí. E já está em desuso o verbo assistir,
no sentido de morar, de residir. Ele não transita, ele é intransitivo, né? Mas ele exige uma preposição em, lá no adjunto adverbial de lugar. Olha só que maravilha. Então, eu coloquei aqui, né, a classificação do verbo quanto à sua transitividade, só para relembrar, né? Vocês já tiveram uma aula sobre transitividade verbal. Então, o verbo transitivo direto é aquele verbo que exige um complemento chamado de objeto direto. E todo verbo transitivo direto, né, vai ter este complemento. Deixa eu ajeitar aqui, que eu quero. Pronto. Vai ter este complemento sem auxílio de preposição. Tá? Tem um esquemazinho que eu gosto muito de usar. Você usa quem, diz o nome do verbo, repete o nome do verbo. Se você encontrar algo ou alguém na história, no final, este algo ou alguém é o objeto, tá? Como é, pessoal? Não entendi direito, não. Repita aí, por favor. Você vai usar assim, ó, quem. Depois você vai dizer o nome do verbo, vai repetir o nome do verbo. Aí você vai encontrar algo ou alguém, tá? Este algo ou alguém é o objeto direto. Olha o primeiro exemplo. Nós discutimos o assunto. Raciocina comigo, raciocina comigo, raciocina. Quem discute algo. Olha aí. Quem discute algo. Então, todas as vezes que você usar esse esquema, viu, Joselito Alves? Bom dia. Né? Eu adorei este final. Bom dia, família. Olha aí que maravilha, rapaz. Né? É a família do Canal Educação. Então, turma, viu, Joselito? Quando você tem essa estrutura, quem, verbo, repetição do verbo, e ao final você encontra algo ou alguém, este algo ou alguém é o objeto. Olha aqui, ó. Quem discute, repete, discute algo. Pronto, chego, ó. Quem discute algo. Pronto. Apareceu algo, este algo é o objeto direto. Tranquilo? Bem, eu também posso ter um verbo transitivo indireto. Só que quando ele for transitivo indireto, a história vai ser contada assim, ó. Você vai usar um quem. Você vai dizer o nome do verbo. Vai repetir o nome do verbo, vai encontrar uma preposição antes de algo ou alguém, tá? Vai encontrar uma preposição antes de algo ou alguém. Esta preposição, antes de algo ou alguém, vai introduzir o objeto indireto. É o que você encontra aqui no segundo exemplo, né, turma? No segundo exemplo, o verbo transitivo indireto, ele exige objeto indireto, né? Um complemento com auxílio de preposição. Faltou uma coisinha bem aqui, tá? Aqui é VTI, tá? Só para ficar registrado aqui, tá? VTI. Exige objeto indireto. É um complemento com auxílio de uma preposição. Complemento com preposição. Olha o exemplo, ó. Quem concorda com alguém. Ô, gente, faltou o izinho aqui, VTI. Verbo transitivo indireto, tá? E com você é o objeto indireto.
quando se tratar de verbo transitivo direto e indireto, é só você juntar esses dois elementos que nós comentamos aí. Algo ou alguém, preposição, algo ou alguém. Os dois vão estar presentes. Então, vai ser assim, ó. Os dois estarão presentes. Perfeito? Entreguei o livro ao aluno. Quem entrega algo a alguém. Olha aí. Quem entrega algo a alguém. O que eu entreguei? O livro. A quem? A família, ao aluno. Pronto. Entreguei o livro ao aluno. Professor, e quando é que o verbo vai ser intransitivo? Nenê, é quando não tiver nem algo nem alguém. Não havendo nem algo nem alguém, o verbo não transitará. O verbo será intransitivo, viu? O verbo será intransitivo. Intransitivo. Intransitivo, intransitivo, intransitivo. Olha o exemplo. Olha o exemplo. O verbo intransitivo, portanto, é aquele que não... Vou mudar a cor aqui do pincel, né? É aquele que não exige complemento. Não exige complemento é nada de objeto, nem direto nem indireto. A velha igreja desabou. Ora, quem desaba, desaba. Quem desaba, desaba. Veja que aí não tenho nem algo, nem tenho alguém. Aí o verbo é intransitivo. Então eu precisava falar disso aí para vocês, embora eu tenha consciência de que vocês já conhecem isso daí, eu só estou tirando aí alguma dúvida, caso ainda restasse, e pronto. Agora nós vamos trabalhar a regência de alguns verbos, tá? Eu coloquei aí o verbo agradar e o verbo aspirar. O verbo agradar e o verbo aspirar. E tem uma consideração, ó, o verbo agradar, ele pode ter dois sentidos. O sentido de fazer agrado, de acariciar, e pode ter o sentido de contentar-se, satisfazer, tá? Em um sentido, ele é transitivo direto, e no outro, ele é transitivo indireto. Olha que maravilha, turma. Olha que coisa linda isso daí, né? Olha que coisa linda. No sentido de acariciar, de fazer carinho, né? Ele é transitivo direto. Ele vai exigir um complemento sem auxílio de preposição, né? Aí você vai usar aquele esquema. Quem diz o nome do verbo, repete o nome do verbo e encontra algo ou alguém. Tá bom? Vamos lá. O garoto agradou o cachorro. Quem agrada, agrada algo ou alguém, né? O garoto é o sujeito. Agradou, desse contexto, é verbo transitivo direto. O cachorro é o objeto direto. Porque aí, o garoto agradou o cachorro, ele está dizendo que o garoto acariciou o cachorrinho dele. Anda, nenenzinho, pra cá, anda, bebezinho. Toma tua raçãozinha, toma. Né? Você brincando com o seu cachorrinho. Nesse sentido, de acariciar, de fazer agrado. E existe o sentido de contentar-se, satisfazer. Nesse sentido, o verbo vai ser transitivo direto, viu, turma? Transitivo indireto, perdão. Né? E vai exigir a preposição a, né? Satisfazer. Por exemplo, o jogo de ontem não agradou ao técnico do Fluminense. O jogo de ontem não agradou ao técnico. Ora, se não agradou ao técnico, o técnico não ficou satisfeito. É isso que eu tenho que compreender.
E aqui, ó, o boné não agradou ao garoto. Olha o bonezinho, é o seu jeitinho, turma. Agradou é VTI, verbo transitivo indireto. E ao garoto é o objeto indireto. Ao garoto é o objeto indireto. Não satisfez, o boné não agradou ao garoto. O boné não satisfez ao garoto. Ou seja, o garoto não ficou satisfeito. Não se contentou. Beleza? Beleza? Joselito, tranquilo? Tranquilo, Joselito. Professora Fátima Campelo Matos, tudo tranquilo? Galerinha de Lagoinha do Piauí, tudo tranquilo? Diga sim, diga não, mas diga alguma coisa. Tá? Vamos falar do verbo aspirar? Vamos lá. O verbo aspirar, ele tem dois sentidos básicos, tá? Ele tem um sentido de cheirar, inalar, inspirar, sorver, atrair o ar aos pulmões. Neste sentido, o verbo aspirar é transitivo direto. Valeu, meu amigo Joselito Alves. Beleza. Transitivo direto. Aspirei o perfume da flor. Olha, eu aspirei o perfume. Ai, coisa cheirosa. É isso aí. Atraiu aos pulmões. Beleza? Nesse sentido. Meu Deus. Ah, professor, você está muito cheiroso. Que coisa gostosa, meu Deus. Ai. Neste sentido, o verbo é transitivo direto. E o perfume da flor é o objeto direto. Tens a beleza da rosa, uma das flores mais formosas. Eita, rapaz, música bonita, né não? Eu queria saber a letra para eu cantar bem aqui todinha para vocês. E quando ele está no sentido de almejar, de pretender, almejar, pretender, objetivar, neste sentido, né, de desejar, ele já vai ser transitivo indireto e vai exigir a preposição a, tá? Então, vai. Aspiro ao cargo de chefe. Quando você ouvir, olha, eu aspiro ao cargo de chefe, a pessoa está dizendo que almeja, que deseja, que pretende chegar lá. Ah, professor, legal. Professor, eu aspiro a um bom resultado na prova de língua portuguesa. Legal. Você está dizendo que deseja um bom resultado. Almeja um bom resultado. Então, na acepção de desejar, pretender, o verbo é transitivo indireto. Ao cargo de chefe, é o objeto indireto. Ok, turma? Lindinho? Lindinho, né? Pois o nenenzinho vai para o próximo verbo. Já vimos o agradar, o aspirar. Agora vamos ver aqui o assistir, tá? O assistir. Olha aqui, ó. Primeiro sentido para o assistir: ajudar, auxiliar, socorrer. Transitivo direto. Transitivo direto. VTD. O médico assistiu o paciente. O que é que eu estou dizendo? Que o médico ajudou, auxiliou, deu assistência. VTD. Pronto. No outro sentido que é muito comum, é o sentido de ver, de presenciar. Nesse sentido, o verbo é transitivo indireto, tá, turma? Olha só, ontem assisti a um filme de terror. A um filme de terror é o objeto indireto. E o verbo aqui, transitivo indireto. Veja aí
a presença da preposição a. No nosso dia a dia, é muito comum empregarmos sem a preposição este verbo. Ontem assisti um filme. Não é assim que a gente fala, Joselito, no dia a dia. Ontem assisti um filme. Assisti o jogo. Né? A regência adequada do verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, exige a preposição a. Exige que você empregue a preposição a. Então você vai dizer sempre, assistir ao jornal. Assistir a uma partida de futebol. Assistir a uma partida de futebol. Beleza? Andando mais um pouquinho, turma. Existem mais 2 sentidos para o verbo assistir, tá? Eu vou deixar só nesses 2 que eu já falei. Mas são 4 sentidos. O verbo esquecer, turma. O verbo esquecer, ele pode ser transitivo direto. Tá? Ele pode ser transitivo direto. Mas também ele pode ser transitivo indireto. Né? Porque se ele for usado com um pronome, ele vai exigir a preposição de. Aí ele vai ser transitivo indireto. Porque existe o verbo esquecer e o verbo esquecer-se. A mesma coisa ocorre com o verbo lembrar. Existe o verbo lembrar e o verbo lembrar-se. Lembrar e lembrar-se. Quando você utiliza o pronome, você obrigatoriamente vai ter que usar uma preposição. Não usando o pronome, não usará a preposição. Portanto, aqui no primeiro exemplo que nós temos, é o seguinte. O aluno esqueceu a mochila. A mochila é o objeto direto. Porque o verbo esquecer é um verbo transitivo direto. Pronto. Está sem pronome, está sem preposição. Mas se o nenenzinho disser, o aluno esqueceu-se, olha aqui, ó, usou pronome, tá? Aí você é obrigado a usar uma preposição da mochila. Esqueceu-se é VTI e da mochila é OI. Objeto indireto. O aluno se esqueceu, VTI, da mochila OI, tá? A mesma coisa você vai poder utilizar com o verbo lembrar. Lembrei seu nome, legal. Lembrei-me do seu nome, lindo. Quem lembra, lembra algo, mas quem se lembra de algo. Quem esquece, esquece algo, porém, quem se esquece de algo. Agora, este verbo implicar, turma, é impressionante como, né, no nosso dia a dia nós temos problemas, né, vários, né? O verbo implicar, a gente sempre diz assim, olha, não implique comigo, viu? Beleza, tá legal, tá lindo, né? Mas tem uma coisa que você diz assim, olha, uma coisa não implica em outra. Na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Pô, não use mais esse em não, tá? Não use não. Porque o verbo implicar no sentido de acarretar, né? De indicar consequência, ele é transitivo direto. Você vai usá-lo sem a preposição em. Né? Uma coisa implica outra, jamais em outra. Olha, professor, aquela atitude do aluno implicou na suspensão dele. Não, vamos corrigir. Aquela atitude do aluno implicou a suspensão dele. Produziu como efeito, como consequência.
transita diretamente o verbo. Transita diretamente. Tá bom? Olha, ó. Originar, trazer como consequência. O verbo é transitivo direto. Estão vendo? O desrespeito às leis implica VTD, implica o quê? Sérias consequências. OD, objeto direto. Agora tem o sentido de procurar conversa, de importunar, de antipatizar. Mamãe, esse menino vai estar procurando conversa comigo. É nesse sentido aí, tá? Aí ele vai ser transitivo e indireto. E você vai ser obrigado a usar a preposição com. Ela era uma pessoa que implicava com todo mundo, objeto indireto. E o implicava é VTI. Tá bom, tem gente? Tá bom, minha gente linda? Vamos lá, mais um pouquinho, vamos, mais um pouquinho. Olha o verbo ir. O verbo ir, esqueça a preposição em com o verbo ir. Pode esquecer. Eu vou na sua casa. Não vá. Diga assim, eu vou à sua casa. O verbo ir, ele é um verbo intransitivo e ele pede a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Tá bem aqui, ó. Esse ao cinema é um adjunto adverbial. Porque o verbo não transita. O verbo é intransitivo. Beleza? Igual ao verbo ir, você pode utilizar também o verbo chegar. Você também poderá utilizar o verbo chegar. O verbo dirigir-se. Dirigir-se. O verbo voltar. Todos eles irão exigir a preposição a. Não volte no local do crime, volte ao local do crime. Né? Beleza? Professor, eu cheguei em casa muito tarde. Como é que é? Eu cheguei em casa, professor. Não, turma, não. Ó, Joselito, é assim, ó. Eu cheguei a casa muito tarde. Professor, mas eu nunca falei desse jeito. Pois é. Eu estou falando aqui para você utilizar quando for necessário produzir um texto com a linguagem padronizada, tá? Realmente fica esquisito? Fica. Por que fica esquisito? Professor, é a mesma coisa de a gente ver, por exemplo, um ET, né? Eu estou bem aqui, aí de repente aparece um ET aqui na minha frente. É esquisito, é horrível. Eu vou correr. Mas se o ET aparecer mais outra vez, você ainda vai ficar assim, meio... Se aparecer a terceira, a quarta, você já vai dizer assim, ETzinho, senta bem aqui do meu lado, vamos conversar um pouquinho? Né? É a questão do hábito. Você não já viu uma pessoa, um cara muito feio com uma mulher muito bonita? Ali foi a insistência dele. Ele insistiu tanto que ela disse, tá, eu vou dar uma chance para ele. O problema foi dar essa chance, porque o cara tinha uma lábia danada. Aí pronto, estão felizes para sempre. Né? Estão aí felizes. Já pensou se não fosse isso, o que seria de mim? Ai, ai, ai. Aí, turma, vem o verbo namorar, que eu já falei para vocês, né? O verbo namorar transita diretamente. É um verbo que odeia aquele com. Com? Não, turma, não. Ninguém namora com ninguém. Ei, você quer namorar comigo? Não. Não, dá não. Eu só quero te namorar, quero te beijar, quero te abraçar. Não sei se você vai gostar, eu só quero te namorar. Aí tá legal. Porque quem namora, namora alguém. Esse ti funciona como objeto direto do verbo namorar. Né?
Eu estou namorando uma gatinha por lá. Estou namorando uma gatinha. Né? O felino, todos os dias fica na minha porta. Pensavam que era o quê, hein? Hein? Vocês pensavam que era o quê? Eu estou usando aqui da hiponímia. Hiperonímia. Maria namorou João durante 1 ano. Viu? Que ela namorou alguém, verbo transitivo direto, e João, objeto direto. Tá legal, turma? É sobre isso que nós estamos batendo um papo aqui. Agora eu vou andar um pouquinho mais rápido para a gente fazer questões, tá? Vamos lá. Nas aulas de oficina, sem ser de oficina, eu ainda vou voltar a trabalhar a regência verbal. Vou falar de alguns verbos novamente, tá? Para a gente fixar muito bem este conteúdo. Aqui se chama insistência, o nome disso aqui. Você tem que insistir, né, na resolução de questões, porque você vai compreender legal. O verbo obedecer e o desobedecer são VTI, verbo transitivos indiretos, e pedem a preposição a. Sempre use um azinho, tá bom? Obedeço aos meus pais. Olha o azinho aí. Ele sempre lhe desobedece. Esse lhe, quando complementa verbo, funciona como objeto indireto. Então, nunca diga, eu o obedeço. Não, não fale isso não. Eu o obedeço. Não fale isso não. Fale, eu lhe obedeço. Eu lhe obedeço. Beleza? Tranquilidade? Eu lhe obedeço. O verbo pagar e o verbo perdoar é o seguinte. Para pessoas, eles são VTIs e pedem a preposição a. Agora, para coisas, são verbos transitivos diretos. Eles vão exigir um complemento sem qualquer auxílio de preposição. Então, se você vai perdoar, você perdoa alguém. Não. Você perdoa a alguém. Mas eu quero... Pastor, se fosse uma dívida? Ah, dívida é coisa, né? Então, você perdoa dívida. Ou você perdoa a dívida. Só que esse a é artigo, tá? Você perdoa a dívida. Você perdoa o pecado ao pecador. Mas você pode pagar o salário a alguém. Ele perdoou a ofensa ao namorado. Aí o verbo aí tem as duas coisas, né? Ele é transitivo direto e indireto nas duas passagens. Mas ele pode ser só direto, ele pode ser só indireto, e ele pode ser direto e indireto. Tá, turma? Tá bom, né? Verbo preferir e verbo querer. O preferir, esqueça palavras como mais, menos. Pode esquecer. Esqueça também esse que e o do que. Pode esquecer. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Prefiro mais suco do que refrigerante. Não, tá errado. Diga assim, prefiro suco a refrigerante. Prefiro mais português do que matemática. Tá errado também. Diga assim, prefiro português a matemática. Então, prefiro suco natural a refrigerante. Estão vendo aí? VTDI, verbo transitivo direto e indireto. E o verbo querer tem dois sentidos. Sabia que o verbo querer tem dois sentidos? O sentido de desejar, de ter vontade de alguma coisa. Transitivo direto. Eu quero um sorvete de chocolate. Objeto direto. Mas se você usa o verbo querer no sentido de amar, de querer bem, de estimar, de gostar, de ter afeto, você deve usar a preposição a.
Pois se você gosta muito de mim, do Fernando, e você quer usar o verbo querer, você não vai dizer assim, eu quero o Fernando. Não vai dizer desse jeito. Porque querer o Fernando é outro sentido. Se você quer dizer que gosta do Fernando, que ama, você vai dizer assim, eu quero ao Fernando. Eu quero ao Fernando. Preposição a. Rapaz, olha aí, ó. A mãe quer muito ao filho. Olha aí, ó. Objeto indireto. Aqui é estimar, querer bem. VTI. Professor, e qual é o sentido? Eu quero o Fernando, quando você usa. É você desejar, é ter vontade de possuir o Fernando. Não é estimar, não é gostar. Entendeu, né? Viu como mudou o sentido? Muda o sentido, turma. E aí, turma, eu vou ter que fazer questões agora, né? Vamos lá? Vamos lá. Observe o trecho. Um desperdício de verdes cai embaixo. A manhã mais bonita que ele já pudera ver. Que ele já pudera ver. Indique o pronome relativo, indique a qual elemento ele se refere. Vamos lá. E um desperdício de verdes cai embaixo. A manhã mais bonita, barra, que ele já pudera ver, né? Esse que se refere a quê? Manhã mais bonita, manhã mais bonita, né? Você quer ver como ele se refere à manhã mais bonita? É só pegar a manhã mais bonita e colocar no lugar do quê? Vamos lá. É colocar no lugar do quê? Vamos fazer? Vamos lá. A manhã mais bonita, ele já pudera ver. Na ordem direta, ele já pudera ver a manhã mais bonita. Pronto. É só isso. Tá? Refere-se a manhã. Manhã mais bonita. Tá lá. Próxima. Empregue nos períodos abaixo esse mesmo pronome relativo, fazendo uso da preposição adequada. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, tá? Vim aqui, ó. Quem vê, vê alguma coisa. O verbo ver é transitivo direto. Por isso que antes do pronome relativo, nós não usamos nenhuma preposição, tá? Agora, se eu tiver um verbo que peça preposição, eu vou colocar antes do relativo, tá? O uso da preposição diante do pronome relativo é obrigatório quando esta é exigida por um termo regente, nominal ou verbal, tá? Olha só, amanhã, Nho Augusto se referiu, era a mais bonita que ele já pudera ver. Bem aqui, ó, amanhã, barra, Nho Augusto se referiu, barra, muito bem. Se você olhar quem se refere a alguma coisa. Então você vai dizer assim, ó, amanhã a que Nho Augusto se referiu era a mais bonita que ele pudera ver. Viu? Porque quem se refere a. Letra B. Amanhã, barra, falou Nho Augusto, barra, era a mais bonita. Ora, vou botar aqui um dia. De que? Amanhã, de que falou Nho Augusto? Porque quem fala, fala de alguma coisa. Beleza? Fala de alguma coisa. Pronto. Aí está. Fácil assim. Olha o resultado. De que, sobre a qual. Pronto. Vamos lá? Andando mais um pouquinho. O céu, barra, se encantou Nho Augusto. Turma, quem se encanta com, né não? Então ficaria como? Com que? Às vezes você usa o de. Você se encanta de alguma coisa. O céu, barra, era como o azul de água sem praias. O céu, que era como o azul de água sem praias, encantou Nho Augusto. O céu,
né? Aí não tem preposição, tem? Pronome não antecedido de preposição, já que o verbo era não a exige. Muito bem. O céu, que era como o azul da água sem praias, encantou-lhe o Augusto. Está aí. Os trechos que seguem mostram que certas construções típicas do português falado, consideradas incorretas pelas gramáticas normativas da língua, já estão sendo utilizados na modalidade escrita. Vamos ver aí. Concentre sua atenção nas matérias que você tem maior dificuldade. Uma casa, onde na frente funciona um bar, foi totalmente destruída por um incêndio na madrugada de ontem. Transcreva as marcas típicas da linguagem oral presente nos trechos acima, de modo que elas sejam adequadas às exigências da gramática normativa. Ou seja, você vai reescrever essas frases aí e vai verificar as marcas típicas da linguagem falada, né? E de maneira que você vai adequar às exigências da gramática. Beleza, Joselito. Forte abraço, Josélio. Um forte abraço para você. Turminha, ó, vou dar 2 minutinhos para você pensar essa questão, tá? Na tela valendo 2 minutes. Ok. E aí? Concentre sua atenção nas matérias que você tem maior dificuldade. Ora, turma, preste atenção nesse quezinho bem aqui. Preste atenção nele. Prestou? Você tem quem tem dificuldade, continua, Yara. Quem tem dificuldade em algo, né não, Yara? É isso aí. Olha aqui, Yara, ó, olha aqui, Yara, ó, ó. Então, quando você tiver um pronome relativo, viu, Yara? Aí você vai fazer o seguinte, ele pode estar precedido de preposição ou não. Quem vai dizer se tem preposição antes dele é o que está por aqui, ó. Às vezes é um verbo, às vezes é um nome. Certo? Quem gosta de que, Yara? Gosta de alguém, né? Ou de algo. Muito bem. Então, nunca mais fale assim. Olha, você é a pessoa que eu mais gosto. Porque quem gosta, gosta de. Você é a pessoa de
que eu mais gosto. Fernando, você é a pessoa que eu confio. Não é assim que você fala? Mas quem confia em alguém? Então vamos mudar. Você é a pessoa em que ou em quem eu confio. Eu confio em você. Uma casa onde na frente funcionava um bar foi totalmente destruída por um incêndio na madrugada de ontem. Ó, primeiro, ó, né, na frente da casa. Não dá para empregar esse onde, porque a ideia aqui é de posse. O pronome relativo que eu uso para indicar posse é cujo, né? E fica na frente, né? Então, uma casa em cuja frente, ou seja, a frente da casa, funcionava um bar. Ou seja, um bar funcionava em algum lugar, certo? Este em aqui está aqui por causa do verbo funcionar. Um bar funcionava em frente a uma casa. É simples, é só questão de prática. Se você fizer umas 3, 4 questões com essa estrutura, você não erra mais. O que você vai querer, Luísa? Pizza ou cachorro quente? Eu prefiro pizza do que cachorro quente. Olha, gente, isso aqui é uma linguagem nossa do dia a dia? É. Mas vamos só fazer uma correção? Vamos lá. O que você vai querer, Luísa? Esse querer aqui é no sentido de almejar, não é? Não é de amar, não é de querer bem, né? É almejar, é pretender. Tá legal. O que você vai querer? Pizza ou cachorro quente? Mas quando você usa o verbo preferir, você tem que esquecer o do que, tá? Você prefere uma coisa à outra. Pronto. É este o comentário que nós temos para essa questão. Questão 5. Assinale a alternativa cuja frase apresenta a regência adequada à norma padrão da língua. Muito bem, adequada. O rapaz assistiu a novela das 19 horas. Bem, aqui falta um acento grave, né, turma? Porque o verbo assistir, ele pede um A, e a palavra novela é feminina, aceita um a novela. Então deveria haver o acento grave aí, crase. Letra B, não me simpatizo com Maria Alice. Olha, o verbo simpatizar, ele não vem acompanhado de pronome. Você não se simpatiza. Ah, eu me simpatizei com você. Nunca no Brasil, é mentira. É preferível tomar água a suco para manter a sede no calor. Ah, o verbo preferir, quando ser transformado em adjetivo, preferível, ele vai ter a mesma regência, o preferível. É preferível isso a isso. Certo? A letra C está correta. Vamos ver a letra D. Todos aspiram à presidência da fábrica. Aí não é desejar? Nesse sentido de desejar, tem que ter um acento grave aqui, turma. Porque o verbo pede um A e presidência admite um A. Aí é almejar, pretender. Muitas pessoas se lembram. Ah, se você usou o pronome oblíquo, quem se lembra de. Então, muitas pessoas se lembram de que ela era uma mentirosa. Tá bom? Tá lindo aí, turma? Tá lindo? Vou fazer mais uma aqui, tá? Pra gente fechar a aula. Assinale a alternativa correta para cada frase. Comprei um aparelho para aspirar a sujeira do teclado. E aí? Eu comprei um aparelho para aspirar a sujeira do teclado. Aspirar, né, no sentido de sugar, né? Sugar. Sorver. Nesse sentido de sugar, de sorver, ele transita diretamente, tá? Ele é um verbo transitivo direto.
VTD, VTD, e aqui é OD. Massa, massa. Mais uma. É bom aspirar ar puro. É o mesmo sentido, né? É bom aspirar, sorver. Verbo transitivo direto também. Pronto. Mais uma, mais uma, mais uma. Geraldo odeia aspirar fumaça de cigarro. De novo. Aspirar fumaça, né? Sorver. De novo. Transitivo direto. Eita, prof. Pronto. E agora eu vou ficar por aqui. Já não nos resta mais tempo. Então, até a próxima aula, na próxima semana. Fui!